Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno de número 10. O tema é simplesmente crucial para a atividade notarial e de registro, ISS e as obrigações tributárias dos cartórios. Exato. E o fascinante nesse tema, que o professor Lessa explora muito bem, é a natureza híbrida do delegatário. Ele vive em dois mundos tributários ao mesmo tempo, né? Como assim dois mundos? Por um lado, ele é um contribuinte, paga o ISS sobre os emolumentos, como qualquer outro prestador de serviço. Por outro, ele atua quase como um agente do Estado, um fiscal. Certo. Ele tem obrigação de verificar se outros impostos, tipo o ITBI e o ITCMD, foram pagos direitinho antes de lhe praticar um ato. É uma responsabilidade gigantesca. Então, nossa missão aqui hoje é destrinchar essa relação. Vamos entender por que o ISS é cobrado, como ele é calculado e, principalmente, como funciona essa função de guardião fiscal do delegatário. Perfeito. O objetivo é transformar a teoria do caderno em conhecimento prático, estratégico, para ninguém ser pego de surpresa na hora da prova. Ótimo, vamos começar pelo básico então. Uma pergunta que ainda gera muita confusão. Os cartórios prestam um serviço público, delegado pelo Estado. Sendo assim, por que eles precisam pagar um imposto municipal como o ISS? Isso não deveria ter algum tipo de imunidade? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o ponto de partida de tudo. A resposta definitiva veio do Supremo Tribunal Federal, na famosa ADI 3089. O STF pacificou o assunto e disse, olha, a cobrança é constitucional sim. E qual foi a lógica por trás dessa decisão? Por que a imunidade recíproca não se aplica aqui? O argumento central é que, embora a atividade seja pública, a gestão é privada. Quem presta o serviço é o delegatário, uma pessoa física que age em nome próprio com o objetivo de lucro. Ah, então ele tem capacidade contributiva. Exatamente. Ele não é o Estado, ele é um particular colaborando com o Estado. E tem mais, o serviço notarial e de registro está listado com todas as letras na Lei Complementar 116. Está lá no item 21.01. Se está na lista, em princípio incide o imposto. Certo. Então, o pilar de tudo é essa lista de serviços. Aqui é que fica realmente interessante. Como essa lista é interpretada? O município pode cobrar ISS sobre qualquer coisa que pareça um serviço ou ele está amarrado ao que está escrito ali? Excelente ponto, porque aqui mora uma das pegadinhas mais clássicas. A lista é taxativa, ou seja, em tese, só pode cobrar o que está nela. Porém, o STF, lá no tema 296, definiu que essa taxatividade é mitigada. Me dá um exemplo. Significa que a lista permite uma interpretação extensiva. Se um serviço novo não está na lista com aquele nome exato, mas ele é muito parecido, é congênero a um que já está, o ISS pode ser cobrado. Pensa em análise de sistemas. Se surge um serviço novo chamado arquitetura de software em nuvem. Que é, na essência, a mesma coisa. Exato. A interpretação extensiva permite a cobrança. O que não pode é o fiscal inventar um imposto para algo totalmente diferente. Entendi a flexibilidade. E imagino que exista um contraste importante aqui para fins de prova. Precisamente. É fundamental não confundir isso com a súmula vinculante 31, que proíbe ISS sobre locação de bens móveis. A distinção aqui é outra, e é crucial. Certo. Pensa assim, o ISS incide sobre uma obrigação de fazer, uma atividade humana, o ato de registrar um imóvel. Já a locação é uma obrigação de dar. Você paga pelo direito de usar o bem, o carro, por exemplo. Ah, boa analogia. Paga-se pelo ato de dirigir, o serviço, não pelo carro em si, o bem. Brilhante. Agora, vamos para a parte prática. Como se define o valor do ISS que uma serventia vai pagar? O material do professor Lessa é bem direto nisso. A base de cálculo é o preço do serviço. Para os cartórios, isso significa o total dos emolumentos brutos recebidos. E um detalhe importante, em regra, não se aplica aquele regime de valor fixo, sabe? A tributação é sobre o faturamento bruto mesmo. E as alíquotas?
Existem limites? Sim, e são nacionais. A Lei Complementar 116 estabeleceu um piso e um teto. A alíquota mínima é de 2% e a máxima é de 5%. Espera aí, por que existe uma alíquota mínima? Não parece um pouco contraintuitivo proibir um município de cobrar menos se ele quiser? Parece, né? Mas a razão é muito forte. Combater a chamada guerra fiscal. Imagina um município pequeno, do lado de uma capital, que zera a alíquota de ISS para atrair todas as grandes empresas. Nossa, quebraria a arrecadação da capital. Exato. Criaria uma competição predatória. A alíquota mínima de 2% serve como um freio de arrumação. E, por fim, o local de pagamento é a regra geral. O imposto é devido no local do estabelecimento, que, no caso, é o endereço da serventia. Ok, isso cobre bem a parte do delegatário como contribuinte. Agora vamos para o outro lado da moeda, que talvez seja ainda mais complexo. O delegatário como fiscal de tributos de terceiros. Como o professor Lessa destaca, essa responsabilidade é enorme. Como ela funciona? Agora a gente entra no terreno da responsabilidade solidária lá do artigo 134, inciso 6º do Código Tributário Nacional. A lei diz que os tabeliães são responsáveis, junto com o contribuinte, pelos impostos dos atos que eles praticam. Mas, e este é o detalhe que a FGV adora, essa responsabilidade não é automática. Ah, então não basta o imposto não ter sido pago para o tabelião ser responsabilizado. Parece que ele precisa, de fato, cometer um erro para entrar na história. É isso? Exatamente. Você captou o espírito da coisa. A responsabilidade solidária só nasce se duas condições cumulativas estiverem presentes. Primeira, a impossibilidade de o fisco cobrar a dívida do contribuinte original. Ou seja, a fazenda tentou cobrar e não conseguiu. Isso. E a segunda e mais importante, tem que haver uma ação ou, o que é mais comum, uma omissão do serventuário. Por exemplo, ele praticou escritura sem exigir a comprovação de que o ITBI foi pago. Se ele foi omisso nesse dever de fiscalizar, aí sim ele pode ser chamado a pagar o imposto. Entendi. Então, na prática, ele tem o dever de barrar o ato se não houver prova do pagamento. Ele a cancela, o portão de controle. Perfeito. O artigo 289 da Lei de Registros Públicos é taxativo. O registrador de imóveis não pode praticar os atos sem que se prove o pagamento dos impostos. É um dever rigoroso. Contudo, como quase tudo no direito, tem uma exceção importantíssima. Uma aposta para provas, imagino. Qual seria? O caso do arrolamento sumário. Isso foi decidido pelo STJ no tema 1074. O arrolamento sumário é um tipo de inventário mais rápido, sabe? Quando todo mundo está de acordo. A grande questão era, o cartório precisa exigir a prova de pagamento do ITCMD antes de registrar o formal de partilha? O STJ diz que não. E por que essa exceção? Qual o racional por trás disso? A lógica do STJ foi desburocratizar, agilizar a transferência do patrimônio para os herdeiros. A Corte entendeu que travar o registro por causa do imposto era um obstáculo desnecessário ao direito de propriedade. A obrigação de cobrar o imposto não some, ela só é postergada. Ah, então o fisco estadual que se organize para cobrar depois. Exatamente. O fisco faz o lançamento depois que o registro já foi feito. Isso mitiga o dever de fiscalização prévia do registrador nesse cenário específico. É uma exceção que precisa estar na ponta da língua. Entendido. Já cobrimos o pagamento do ISS e a fiscalização. E a burocracia, a papelada? Quais são as principais obrigações acessórias que o material do professor Lessa destaca como essenciais? A principal, sem dúvida, é a DOI, a Declaração sobre Operações Imobiliárias. Toda vez que um cartório lavra ou registra um ato de compra ou venda de imóvel, ele tem que comunicar essa operação para a Receita Federal. E por que essa informação é tão importante para a Receita? Porque é uma ferramenta poderosíssima contra a sonegação fiscal. A Receita cruza os dados da DOI com a declaração de imposto de renda da pessoa. Se a DOI informa que alguém vendeu um imóvel por 2 milhões, mas na declaração de renda não consta nenhum ganho de capital, acende um alerta vermelho na hora. Na hora. A DOI conecta os pontos. E atenção, existe um prazo fatal para o envio, que é até o último dia útil do mês seguinte ao da prática do ato. E a questão do sigilo profissional? O delegatário não poderia alegar que essas informações são sigilosas? Não contra o fisco. O artigo 197 do CTN é claro.
Ele obriga os serventuários a prestar às autoridades fiscais todas as informações solicitadas. O interesse público da arrecadação se sobrepõe ao sigilo nesse caso. Ok, vamos simular uma situação de prova agora no estilo da FGV. Como o examinador poderia cobrar a questão do local de pagamento do ISS que a gente discutiu? A questão 02 do material é um exemplo perfeito. O cenário é: uma empresa de manutenção de máquinas com sede em Várzea Grande, no Mato Grosso. Ela vai até uma fazenda em Sorriso, outro município, para consertar um trator. E não tem filial em Sorriso. A pergunta é: para qual cidade o ISS deve ser pago? Espera, isso parece contraintuitivo. A riqueza foi gerada, o serviço foi prestado, lá em Sorriso, e eu diria que o imposto é de Sorriso, mas pela nossa conversa imagino que não seja tão simples. Exato. Essa é a pegadinha. O seu raciocínio é o do senso comum, mas a lei busca a segurança jurídica. A regra geral, para evitar brigas, é que o ISS é devido no local do estabelecimento do prestador, ou seja, em Várzea Grande. Ah, porque o serviço de manutenção não está na lista de exceções? Ah, isso. O serviço de manutenção, item 14.01, não está na lista de exceções do artigo 3º da Lei Complementar. Essa lista é que deslocaria a competência. Como não é exceção, vale a regra geral, paga-se onde a empresa está sediada. Faz sentido, cria uma regra clara. E tem mais alguma pegadinha clássica da FGV nesse estilo? Com certeza. A questão 05 ilustra outra, muito comum: a ineficácia dos contratos particulares contra o fisco. A questão descreve um contrato onde o cliente assume a obrigação de pagar o ISS. O prestador não paga e, quando cobrado, se defende dizendo: a culpa não é minha, o cliente que ia pagar. E essa defesa cola? De jeito nenhum. O artigo 123 do CTN diz que as convenções particulares não podem ser opostas à fazenda pública. Para o município, o contribuinte é e sempre será o prestador do serviço. Então aquele contrato só vale entre eles. Exatamente. Pode dar ao prestador o direito de cobrar do cliente na justiça civil, mas perante o fisco a responsabilidade continua sendo inteiramente dele. Perfeito. Para amarrar tudo isso, vamos fazer aquela revisão final no estilo do fichamento estratégico que o professor Lessa propõe. Ótima ideia. Vamos lá. Incide ISS sobre os serviços de cartório. Sim, é constitucional. O STF já decidiu na ADI 3089. Qual a base de cálculo? Os emolumentos brutos, o faturamento total do serviço. E as alíquotas? Variam, mas com um piso nacional de 2% e um teto de 5%. Responsabilidade do tabelião por impostos de terceiros, como o ITBI? É solidária, mas não é automática. Só ocorre se for impossível cobrar do devedor original e se houver uma omissão comprovada do serventuário. Prazo para enviar a DOI para a Receita Federal. Até o último dia útil do mês seguinte à lavratura ou registro do ato. E a grande exceção que despenca em prova: precisa exigir o ITCMD antes de registrar a partilha no arrolamento sumário? Não. De acordo com o tema 1074 do STJ, o registro nesse caso independe do prévio recolhimento do imposto. E é isso. Dominando esses pontos, o candidato já está muito à frente. Essa nossa conversa reforça uma ideia central. A função do delegatário é um fascinante ponto de equilíbrio entre o privado e o público. Como o professor Lessa aponta, a integridade na fiscalização dos tributos é parte da fé pública que lhe é confiada. E isso nos deixa com uma reflexão. Com a digitalização cada vez maior dos serviços, como essas obrigações de fiscalizar e informar vão evoluir para garantir a mesma segurança jurídica e a mesma justiça fiscal nesse novo cenário. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim o sistema avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!